Hoje nosso estudo está aqui em 2 Samuel, no capítulo 9. Eu vou tentar resumir. Está falando da bondade de Davi para com o filho de Jonatas, né? E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: És tu, Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e se inclinou e disse Davi: Mefibosete, e ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e de toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão, que coma, e Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim fará, teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então aqui mostra, a consideração, o amor, o carinho, o respeito que Davi tinha por Jonatas, E aqui também mostra que Deus, trouxe a memória de Davi ali. Davi se lembrou se teria alguém da casa de Saul para ele abençoar. E tinha, esse rapaz, que já tinha passado por tantas situações ruins na vida, Então estava morando de favor na casa de alguém, aleijado dos 2 pés, Então, num lugar distante, afastado, Então, assim, e aí Davi se lembrou e Davi restituiu ali, tudo que era do pai, do vô, E de contínuo a palavra do Senhor diz que ele comia à mesa do rei como um dos filhos do rei, Mas aqui o que chama atenção é que Mefibosete, diante de tanto sofrimento que ele já tinha passado na vida dele, aqui quando Davi chama ele para falar do que fará por ele, ele se humilha, E ele fala: quem é, o teu servo, para que olhe para mim
um cão morto, tal como eu. Então, assim, ele se via totalmente sem valor, né? Ele se via como um cão morto, né? Então, assim, a vida já tinha levado dele alegria, já tinha levado esperança, já tinha levado tudo, né? Ele estava ali vivendo, sobrevivendo, né? Ele não se via mais como uma pessoa, alguém que um dia que teve uma descendência, né? Teve uma família abençoada, próspera, né? Isso tudo tinha ficado no passado, né? E ele próprio não via valor nele, né? Mas Deus, com certeza, né, via valor nele. E aqui, Davi é uma pessoa que tinha um coração segundo o coração de Deus e uma pessoa que agiu aqui com justiça, né? E fez aqui essa boa ação, né? Por amor ao pai dele, por respeito, por consideração, por tudo, né? Aquela amizade que ele teve com o pai dele. Então aqui Deus usou a vida de Davi para abençoar a vida de Mefibosete, né? Na cabeça de Mefibosete aqui, pela forma como ele se descreve, mostra que ele não via mais futuro para a vida dele, né? Mas Deus não tinha esquecido dele, né? E Deus usou a vida de Davi, além de restituir os bens dele, ele ainda comia à mesa do rei como um filho, né? Todos os dias. E tem mais história para frente aqui dele, né? A Bíblia ainda vai falar dele, mas eu vou parar por aqui, né? O que eu quero chamar a atenção aqui é a maneira como nos vemos, né? Atrapalha muito a nossa vida. A maneira como deixamos os outros nos ver, né? O outro, ele pode pensar o que ele quiser. Nós não temos domínio sobre o pensamento alheio. Por mais que isso importe para nós, por mais que a gente se preocupe com o que as pessoas pensam ao nosso respeito e a gente tente agradar, tente aparentar, tente dar um bom testemunho, mas nós não temos controle sobre o que as pessoas pensam. Muitas vezes não temos controle nem sobre os nossos próprios pensamentos. Então, o que o outro pensa ao nosso respeito, a gente tem que deixar a pessoa e Deus. Agora nós temos a responsabilidade de nós, todos os dias, buscar ter a mente de Cristo e ter bons pensamentos ao nosso respeito. Porque se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos pensar coisas boas de nós e do nosso próximo também. Então, nós temos que ter essa busca de ter a mente de Cristo, de trocar os pensamentos ruins pelos bons pensamentos. A gente tem que lutar, se esforçar todos os dias, porque a nossa mente ela é traiçoeira, o nosso coração. Então, e aqui a maneira como a gente se vê atrapalha a nossa vida, né? Então, nós não temos responsabilidade sobre o que o outro pensa. O que o outro pensa é problema dele, né? Mas nós temos responsabilidade sobre o que nós pensamos de nós mesmos, porque a maneira como a gente se vê é a maneira como a gente vai agir, né? Então, aqui, a Mefibosete, ele já se via como um cão morto, né? E ele ficou até surpreso de Davi se importar com ele, né? Mas a história dele não tinha acabado, né? Na cabeça dele já tinha terminado, né?
mas para Deus a história dele não tinha acabado, né? E hoje com a nossa vida é a mesma coisa. Existem momentos na nossa vida que as circunstâncias querem mostrar para nós que acabou, que é o fim, e que não tem mais jeito para nós ou para alguém da nossa família, da nossa casa. O tempo todo nós passamos por situações que nos levam, né, a pensar coisas ruins. Tem dias que a gente conquista, tem dia que a gente perde, a vida é assim, né? Tem dias que a gente acorda animado, tem dia que a gente não acorda tão animado, tem dias que uma bobagem nos tira, né, do sério, nos tira da presença de Deus. Tem dias que você se sente mais forte, outro dia mais fraco. Por isso que a palavra de Deus diz: digo fraco, eu sou forte. Nós somos fortes em Cristo. Sozinho a gente não é nada, né? Então, assim, a gente precisa realmente de Cristo, de Deus, de Jesus, do Espírito Santo de Deus, para que a gente possa todos os dias manter essa constância em Deus, né? Então aqui, Mefibosete, ele não via mais futuro para a vida dele. E hoje, nos nossos dias, tem muitas pessoas que estão como Mefibosete estava, né? Então é importante que a gente traga à nossa memória as coisas boas que o Senhor já fez por nós, e que mesmo quando vem situações ruins que tenta tampar a nossa visão, que tenta tirar o nosso foco, que tenta nos tirar do caminho, a gente correr para Deus, porque a palavra do Senhor diz: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, a alegria do Senhor verdadeiramente é a nossa força, né? Então, aqui a história de Mefibosete não tinha acabado, e existem muitas histórias hoje que, por mais que o inimigo esteja falando que acabou, não acabou. Se estamos vivos, se estamos nessa terra, a nossa história ainda não acabou e Deus ainda tem propósito para cumprir nas nossas vidas. Então, que essa mensagem venha trazer esperança para a sua vida, para a minha vida, fé, né? E porque a palavra do Senhor diz que a fé, o amor e a esperança, eles vão prevalecer, né? Mas de todos, o mais importante é o amor, né? Então, quando Jesus diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos, antes da gente amar o próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Depois, quando a gente aprende a se amar, aí a gente tem muito amor para dar para o próximo, né? E quando você não pode amar o próximo mais do que você ama você. Você tem que amar igual, né? Primeiro você ama você, aí depois você vai amar o próximo. O próximo não pode passar na frente, né? Você ame o próximo como você ama a si mesmo. Então, tem que haver o equilíbrio, né? Então, quando a gente se ama, a gente tem bastante amor para dar, né? E um amor que não é egoísta. Aquele amor que descreve lá em 1 Coríntios 13, que fala, né? Lá tem toda a regra do amor, né? Então, todas as qualidades do amor. Então, se amamos a nós mesmos, nós temos esse amor, nós temos esse amor para dar para o próximo, né? Mas é necessário que a gente busque o equilíbrio. Primeiro a gente se ama para depois amar o próximo. Amém?